Oi pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal, falando sobre agora a seleção brasileira, desclassificada pelo Uruguaio, né, essa semana, se não me engano, sei lá, nem lembro mais os dias. Semana passada, ou acho que nesse final de semana mesmo, não sei, o Brasil fez um jogo pesado contra o Uruguaio, um jogo em que nenhum era melhor que o outro. O uruguaio com certeza era melhor em algumas questões, mas ele tava retrancando, ele não queria atacar. O uruguaio atacava quando podia. Era um negócio de contra-ataque rápido, né? Eu acho que talvez por isso que não tenhamos criado tantas chances, porque era um time que voltava muito, mas quando tinha oportunidade, corria, tinha jogadores rápidos, né? Valverde, o Darwin Nunes. Os jogadores do Uruguai são bem, né, rápidos. É um elenco muito bom. E por mais que o nosso elenco, teoricamente, seja melhor, dinheiro não conta habilidade, né? Então, nosso meio-campo não era o mais agradável. Nossa defesa, eu não sei se eu prefiro essa defesa que foi colocada a campo. Gosto muito do Militão, acho que eu salvaria ele, mas talvez, né, o sistema defensivo não seja bom. Eu estou falando isso, mas vamos ver por outro lado, né? Esse sistema defensivo ajudou a gente a não levar nenhum gol do Uruguaio, né? Então não é totalmente ruim. O meio-campo, para mim, totalmente desnecessário, já que temos o Andrés Pereira, por que não deixar ele desde o início no jogo? Ah, um jogo meio apagado do Paquetá, né? Mas não vamos falar disso agora, porque eu quero falar de um lado que é de se pensar sobre o técnico. O Dorival, ele não é ruim, muito pelo contrário, eu acho um ótimo técnico, é um técnico desejado aqui no Brasil, ganhou muitas coisas, já está numa idade bem avançada, mas ainda é um ótimo técnico. O Dorival não tem o que se falar dele, ele é um, um exemplo a se seguir. Quem gostar de futebol, querer, sei lá, ser um técnico, já que não, às vezes a gente não acaba não tendo as nossas oportunidades, né? Eu acho que seguir um caminho, vendo o futebol que o Dorival proporciona, pode ser bom, já que, querendo ou não, ele era sim a melhor opção para a seleção brasileira. A gente pode até falar, mas temos outros exemplos recentemente, né? Agora, antes da saída dele, o Cuca mesmo, né? Fez um ótimo trabalho no Atlético Paranaense. Eu acho que se o Cuca tivesse mantido, o Atlético Paranaense provavelmente seria campeão brasileiro. Eu acho, não tenho essa dúvida. O Atlético Paranaense é um ótimo time, um ótimo elenco. Ele trabalhou bem, fez um bom elenco. E eu acho que consegui bem. Mas, né, voltando ao assunto do vídeo, o Dorival, ele tem muito medo. Não sei se é tipo o medo de arriscar, fazer gol, o medo, porque eu vejo um time muito retrancado, um time muito que segura a bola demais, um time sem criatividade. Muito se fala que o Neymar ajudaria. Eu não acho, eu não acho que mudaria tanto, na verdade. Não é que o Neymar não ajudaria, mas eu acho que não mudaria tanto o resultado. Eu acho que a gente acabaria sendo desclassificado, querendo ou não. Porque o Neymar, ele é um ótimo jogador, a gente sabe. É o melhor jogador brasileiro, mesmo lesionado, né? Mesmo jogando lá na Europa, ele ainda é o melhor jogador brasileiro, né? Temos o exemplo do Vini Júnior, mas ele some, sabe? Eu entendo que nesse jogo ele não teve o que mostrar do futebol dele, mostrou muito contra o Uruguai, mas é aquilo. É quase a mesma coisa de quando eu vi ele contra a Coreia na Copa do Mundo. Ele nasce muito contra times baixos, né? Não que ele não nasça contra times grandes, até porque eu vi ele crescer contra a Inglaterra lá, né? Quando o Dorival assume a liderança como técnico da seleção brasileira, o Vinícius Júnior, ele mostra seu desempenho. Ele joga bem, não o melhor futebol do mundo dele, né? Não o melhor futebol que fez o Vinícius Júnior
chegar até naquele momento, se eu não me engano, as oitavas ou quartas da Champions, né? Mas ele já chegava grande, ele já chegava. Pô, é o melhor jogador brasileiro que a gente tem atuando na Europa, né? Atuando na Europa era o Vinícius Júnior. A brasileiro atuando no mundo, eu acho que é o Neymar mesmo, porque o Neymar, ele é diferente. Eu acho que ele é um dos maiores craques. Vejo um erro ele ir pra Europa, ele ir pra Ásia, pra Arábia. Vejo, mas a gente não pode fazer nada, né? Foi um desejo dele. Eu acho que a gente vai ter que aceitar um pouco, né, as decisões futuras. Eu espero que o Ramon. Tô pensando já no assunto do Corinthians. Ah, eu tô pensando muito que o Dorival mereça continuar na seleção, mas ele tem que mudar a visão dele. E muito se fala, ele não tem tempo e tal. Eu acho que tempo ele teve. Ele só não teve. Ele só não se adaptou a tempo. Ele teve o tempo que ele precisava, mas não se adaptou a tempo. Não foi rápido o suficiente para trazer o melhor futebol que o Brasil poderia ter em campo. Foi muito. Pensou demais, retranca demais. Todos os jogos do Brasil, o Brasil sempre. Tipo assim, eu acho que. É da Espanha, o Brasil tentou mais, mas eu acho que era porque o jogo já estava sufocado, né? O Brasil já tá perdendo, a única coisa que eles tinham pra fazer é arriscar pra tentar ou um empate ou uma virada. Que quase aconteceu, na minha visão, né? Mas quase aconteceu e eu acho que foi um. Né? Ele tem um bom trabalho. Não acho que mereça sair. E se sair, vai trazer quem? Né? Esse é o pensamento. Quem a gente vai trazer para substituir o Dorival? Eu, botando o exemplo do Cuca, né? Fazia um bom trabalho, mas perdeu. Gente, eu torço pro Corinthians. Eu sei a ruindade que o meu time tá. Ele não perdeu, ele empatou. Mas para ele, aquilo abalou ele. Ele tinha perdido outros jogos que fariam eles estarem ainda na liderança, né? O Atlético Paranaense, no caso. E ele desistiu, né? Bom, eu acho que tem que se manter ele. Sei lá, caso futuramente um técnico europeu, um técnico que já seja um futebol melhor, porque a gente tentar se adaptar, até a gente se adaptar, a gente não tem nenhum técnico que faça realmente a gente ver que possa valer a pena. E, bom, eu vejo que o Tite era um técnico muito bom, por mais que tenha perdido a Copa, por mais das suas atitudes controvérsias, eu acho que foi um bom técnico, né? Faz um bom trabalho no Flamengo, por mais que tenha seus desfalques, ainda é um ótimo treinador. Deveria ter sido mantido, mas ele provavelmente eu acho que ele que preferiu sair. E a gente provavelmente popularmente ia tirar ele porque, né, a gente taca muito hate no que a gente não vê. O elenco do Brasil é um elenco a se questionar. Eu não acho, uma coisa que eu vejo muito a se falar. O Alisson é o maior defeito da seleção. Gente, o Alisson não é. O Alisson é, eu acho que, um dos ótimos jogadores que a seleção tem. Talvez a gente possa colocar como principal jogador. Talvez, né? Eu acho que ainda principal é o Rodrigo. O Rodrigo sempre destrói na seleção. Não fez gols recentemente, não, mas ainda assim é o maior exemplo. É um jogador muito melhor na seleção do que no Real Madrid. É o que eu vejo, né? Eu vejo ele muito melhor na seleção do que no Real Madrid, muitas vezes. Não que no Real Madrid ele seja horrível, né? Muito pelo contrário. O Vinícius Júnior, eu vejo ele muito sumido às vezes ele tá lá no cantinho dele, mas quando ele tem a bola ele tenta fazer alguma coisa, mas aí cria aquilo, né? O Vinícius Júnior chega para jogar contra Camarões eu já falando antes dos eventos atuais, se eu não me engano foi contra Camarões, ele chega para jogar contra aquele time africano, né, que a gente tinha arrumado um amistoso, que o Brasil foi de camiseta preta e tal, e a gente via que sempre que ele tentava alguma coisa, parava um Vini Júnior, né? Então, tipo assim, não era um jogador, eram vários. E ele tem esse problema, né? Eu acho que ele não é um péssimo jogador, mas até ele se resolver, até ele melhorar o suficiente,
não vai ser um bom jogador. Até ele se empenhar, que nem ele se empenha na seleção, que nem se empenha no Real Madrid, quer dizer, ele não vai ser o nosso jogador principal. Não vejo isso. O nosso capitão, né, recentemente tem sido o Danilo, da Juventus, né? Não é um péssimo jogador, mas não é um capitão. Não que ele é fraco, mas, né, dá muito a desejar, precisa melhorar, precisa ter mais imponência, coisa que ele não tem. Eu acho que o capitão ali deveria ser alguém que, com mais força na voz, alguém que motive o time, alguém que faça o time acreditar que é possível. Talvez a fragilidade da seleção não seja pelo elenco completamente, mas sim por uma falta de um líder. Uh, eu vou dar esse exemplo, mas o Cafu era muito mais líder, né? Qual o nome daquele jogador que era lateral? Se eu não me engano, era lateral na Copa de 70. Era um capitão. O time precisa de um capitão de verdade, né? Querendo ou não. Vocês acreditando ou não. A gente precisa de um capitão de verdade. Porque, querendo, vocês acreditem ou não, alguém que tá lá pra ser o central, pra falar, pra bater palma, falar, vamos, a gente consegue, mesmo levando um gol, a gente levou um gol agora, vamos, a gente tem jogo ainda pra correr. Vocês lembram, né, uma coisa que o Cafu fala contra o jogo da Inglaterra, contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 2002, eles levam um gol, né, o time fica meio abalado, mas ele olha, né, se eu não me engano foi o Roberto Carlos que falou isso, vamos, a gente consegue, né, a gente consegue, a gente ainda tem jogo, mas eu acho que foi o Cafu. Então, a gente precisa de alguém que tenha força mental, tenha força, aguente futebol. Bom, eu não acho que só isso que é o ponto, a gente tem vários pontos, o elenco do Brasil sem o Andrés Pereira, eu acho que fica um pouco mais fraquinho, não que o Andrés Pereira seja o cara ali no meio, né? Não, eu não acho que ele é o cara, eu acho que o Paquetá pode ser melhor, mas, né, eu não acho também que o Paquetá seja a melhor opção sempre. Eu acho que ele fica muito preso a si. Ele fica muito naquela de, né? Vamos tentar, né? Ele não. Às vezes eu vejo que o Paquetá ele não tá muito aí, nem aí. Ele só joga o bem dele, mas não joga, tipo. É uma visão que eu tenho, não joga querendo vencer. Mas, querendo ou não, ele também é um ótimo jogador, né? Mas eu acho que ele combinaria estando ali no meio com o Andrés Pereira. E, né? Bom, eu acho que depois dos pênaltis contra o Uruguai, né? Na verdade, deixa eu falar das outras partidas. O que criou um brilho nos nossos olhos, né? Que fez a gente acreditar, falar, a seleção brasileira pode. Foi contra o Uruguai, né? Na verdade, eu acho que a gente já acreditava que a seleção brasileira podia desde quando eles enfrentaram a Espanha, né? Desde quando enfrentaram a Espanha, desde que eles enfrentaram a Inglaterra, a gente criou aquele negócio, né? A gente ganhou desses times, a gente acredita, né? E realmente, isso é normal de acontecer. A gente vai criar essa esperança porque são duas grandes seleções. Eu acho que a Inglaterra, ela, por mais que ela tenha um bom elenco, não é uma boa seleção tecnicamente, né? Em técnica, técnico, tanto técnico quanto a técnica dos jogadores, não acho que é tão boa assim. É uma boa seleção. Tem ótimas peças, tem ótimos jogadores, mas não acho que é aquilo. A Espanha, muito pelo contrário, a Espanha é muito bom em técnica e habilidade dos jogadores. E eu acho que a gente empatar era o mínimo. Contra a Espanha era o mínimo. Tipo, que a gente conseguia. Eu acho que com mais empenho, acreditar mais, o Brasil conseguiria virar contra a Espanha. Mínimo não, né? Era o lógico. Não era mínimo, não é a mínima palavra. Era o lógico, era um empate contra a Espanha. Mas com mais empenho, eu acredito completamente que o Brasil ganharia. Eu acho que para finalizar o vídeo seria legal falar sobre o hate desnecessário que se tem pelos jogadores. Não estou dizendo que não tem que cobrar. Obviamente a gente tem que cobrar. A gente não tem que ter jogador vagabundo no meio da seleção. A gente tem que ter jogador que
tá ali pra ter aumentar o número dele em, né, tipo, meu número, meu dinheiro, meu valor no mercado vai aumentar porque eu tô na seleção. A gente não tem que ter jogador assim. Eu vejo que tem muitos assim, muitos assim. Ah, eu sinto dizer, posso estar errado, eu quero estar errado, porque eu não gostaria de falar isso sobre nenhum jogador. Paquetá um deles. Vinícius Júnior talvez, mas eu acho que ele até tenta assim, ter um empenho muito melhor, ele só não consegue ter seus espaços, ter suas habilidades, ter seu desempenho 100%, mas ainda assim é um ótimo jogador. Douglas Luiz, aquele, acho que o único ali que eu acho que se esforçaria muito mais seria o Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, eu tô confundindo o Gabriel Magalhães. Ele sim iria se impor muito. Eu, tipo assim, em questão do ataque, não acho que o Endrick é um péssimo jogador. Mas a gente tá vendendo muito ele como um craque absoluto, o novo Pelé. Calma, ele não é. A gente tem que ver isso. Ele marca tão jovem 4 jogos seguidos, sim. Mas olha as oportunidades que ele teve. Ele pega uma bola de sobra de um gol do Vinícius Júnior, de uma tentativa de gol do Vinícius Júnior contra a Inglaterra. Ele pega um gol sobrado, mas ele aproveita a oportunidade de voleio, uma coisa que centralmente tem que fazer, né? E faz um gol contra a Espanha. Ele faz o seu gol contra. Foi contra o México o outro jogo? Eu não sei, mas ele também faz um gol contra o México. E queria aquele negócio, não, ele vai ser o novo grande da seleção. Não. Agora não. Principalmente agora não. Ele não cria jogadas, a bola nunca chega nele. Ele nunca. Sempre quando ele tá com a bola, ele faz uma jogada. Quando ele faz uma jogada boa, a gente tem que aplaudir. A gente não tem que dar rage, muito pelo contrário, tem que aplaudir. Falar, esse cara vai evoluir, eu quero que esse cara fique bem. Mas agora a gente tem que abrir o olho e ver. Ele não é o craque. Ele não é o cara. Ele, agora, por enquanto, é um bom jogador. Né? Não acho que foi a melhor opção pro ataque, né, para vir como centroavante titular. Como pegar a camisa e falar, eu sou o 9 dessa merda. Não acho. Mas não digo que é um péssimo jogador. Mas pro Brasil continuar, se o Brasil quer vencer, o ataque tem que mudar. E a gente já viu, né, em jogos passados, né, na última goleada contra a Bolívia, o Rodrigo jogou muito bem. Né, que foi quando o Diniz ainda tava. O Rodrigo jogou muito bem pela ponta esquerda, que foi onde ele foi colocado. A gente vê isso e isso abre o nosso olho, tá ligado? Vê onde que esse jogador, que hoje em dia é o nosso principal, se destaca, né? O, o Savinho, eu achei muito melhor ali jogando na seleção, muito melhor que o Rafinha. O Rafinha ele ainda tem muito aquilo. Ah, na, na Copa do Mundo eu achei que ele era muito imaturo, não no sentido ele não sabia jogar, ele jogava por ele, mas no sentido ele não sabe lidar com a pressão. E eu acho que isso acontece um pouco na seleção, né? Mas ele fez o gol contra a Colômbia, sim, mas às vezes a pressão fica naquilo, né? Pô, fui mal, pô, aí vai desistindo do jogo. Tanto que ele e o Hendrick eu entendo completamente, ele é muito jovem para tentar arriscar uma cobrança de pênalti. Mas os dois saem. Os dois saem. A gente não pode, mano, ter jogador assim pra abandonar na hora do pênalti. Eu sei que é tenso, eu sei que é muita pressão. Mas a gente não pode ter, a gente tem que ter jogador confiante. Jogador que tá com a cabeça erguida, chega lá, acha que é o foda. Tá ligado? Coisa que o Rafinha tenta ser, mas ele não sabe ser. O... Eu acho que o Savinho deveria ter sido mantido por muito mais tempo na ponta direita. Eu acho porque ele queria muito, a gente vê ele jogando. É um cara que pega a bola e sabe o que tá fazendo. Eu gosto muito dele. Sei lá. Eu acho que é um hate desnecessário com alguns jogadores. Talvez seja um pouco desnecessário com o Vini Júnior, mas às vezes não é incorreto. Talvez seja o maior desnecessário, né? Assim como o Alisson. Porque, gente, o Alisson pode ser o maior goleiro do mundo.
ele vai tomar um gol, vocês vão xingar ele. O Alisson ainda é um dos melhores goleiros na Premier League atual. Num geral. A gente vai falar, mas do Ederson. Gente, o Ederson é bom. Acredito que o Ederson é muito bom. Vai melhorar muito mais pra frente. Mas ele não é tão bom quanto o Alisson. Não é tão bom quanto o Alisson. Na questão de que ele tem um time que ajuda na defesa. O Ederson não. O Alisson não. E o Alisson consegue se destacar com isso. O Liverpool é um time muito bom? Com certeza. Mas aí quando vai pra lá, ele até defende mais do que defenderia normalmente. Aí por causa que ele não pegou o pênalti aqui, não pegou o pênalti ali. É chato ter um goleiro que não pega pênalti, com certeza. Mas você vai crucificar o goleiro porque ele não pegou um pênalti. Não pegou todos 14 pênaltis. Gente, se fosse assim, o Cássio não seria o maior goleiro do Corinthians. Se fosse assim, o Manuel Neuer não seria o maior goleiro do mundo, né? Buffon não seria um dos maiores goleiros que já existiu. O que eu quero dizer é que a gente tem que parar de ver uma maneira que goleiro não pode levar gol. Porque goleiro tem que levar gol. Porque ele melhora. Goleiro é feito pra tentar defender. Não é feito pra ser a parede infinita. Mas se acontecer, aconteceu. É tentar. É o campo. Quem tá no campo tentar. Não é só o goleiro. O goleiro não pega a bola, sai driblando todo mundo e vai pro gol. Não. O goleiro pega a bola, o goleiro faz, tem que defender e mandar pro ataque. Mandar pro zagueiro, mandar pra porra toda que tem que fazer o gol. Que tá na linha, que tá no campo. Né? Não sei se vocês concordam com isso que eu tô falando, mas é o que eu vejo. É um desempenho muito melhor. É um desempenho muito melhor na seleção, o Alisson. Mas tem seus desfalques. Não estou dizendo que ele é perfeito. Mas tem seus desfalques e isso é normal. Ele é um jogador de futebol como qualquer um. É o nosso melhor goleiro brasileiro, você querendo ou não. E eu espero que futuramente o Bento seja tão bom quanto. Porque eu acho que ele pode ser o goleiro que a gente precisa. Futuramente. Porque o Atlético Paranaense é um time que cria muito goleiro bom. Esse goleiro que recentemente, que tá agora, né, assumindo, já que o Bento foi pra seleção, né? Agora o Bento vai voltar. Vocês viram os jogos dele? Ele é um cara foda. Ele cara é bom pra caramba. E eu acredito que ele vai provavelmente sair do Atlético Paranaense se o Bento não ficar. Se o Bento ficar, no caso. Eu vi rumores da Inter de Milão interessada nele, né? No Bento. Mas esse goleiro, se ele ficar, porra, o Atlético Paranaense vai ter um goleiro do caralho. Tá ligado? É isso, sabe? A gente tem que ver o que a gente tá xingando. Às vezes a gente tá xingando algo que é desnecessário. O Alisson tem que ser o goleiro sim da seleção, você querendo ou não, por enquanto. Futuramente vai ser substituído com certeza. Como deveria ter acontecido com o Júlio César. Como deveria ter acontecido com vários goleiros. Como aconteceu com vários goleiros, né? A gente pode ver um exemplo de... um exemplo recente. O Cássio. Vou usar o exemplo do Cássio, que é o exemplo que eu mais lembro. O Cássio era o melhor goleiro do Corinthians. É o melhor jogador do Corinthians, num geral. O Cássio começou a dar ruim, substituíram ele. E assim, vai ser a mesma coisa. No caso da seleção, eu acho que um dia o Alisson vai parar de ser tão bom quanto ele é. Mas, por enquanto, eu não vejo motivo pra você sair xingando ele. Né? Bom, eu acho que esse foi o vídeo. Acabei meio que desabafando aqui. Se inscreva no canal para mais vídeos assim, se você tenha gostado. Curta o vídeo, compartilhe. Dá uma ajudinha aí. Fala aqui nos comentários o que você gostou ou não. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Agora eu vou falar no próximo vídeo sobre a contratação. Parece que o novo técnico fechou o Corinthians. Parece que foi mesmo Ramon Dias. Não tenho certeza, eu vi, né, muita parte. Eu vi só assim, dei uma olhada rapidão e, né, Corinthians com Ramon Dias na TNT Sports. Né? Eu vejo a maioria das minhas informações, caso se perguntem, nos canais do WhatsApp da TNT Sports, Transfer Marketing, GE, né? Eu tento trazer sempre as melhores informações, né? Então, é isso. Obrigado por assistir meu vídeo. Até mais. Até o próximo videozinho. E é isso.